tratamento. Eu não sei para você, mas eu tenho, em alguns momentos, sido tentado em estar no controle das coisas. Talvez você não sofra disso, talvez é coisa minha, né? E essa semana a gente teve a oportunidade de fazer uma live no Ministério de Intercessão, que eu falei um pouco sobre isso. Portanto, nessa noite eu quero falar sobre esse tema. Pode colocar aqui, por favor? Como que a gente coloca as coisas no controle das mãos de Deus? Como deixar o controle nas mãos de Deus? Como deixar que Deus controle e governe as coisas? Eu fico pensando que há coisas em nossa vida em que nós temos dificuldade de entregar, de colocar nas mãos de Deus. Pode colocar aqui, por favor, irmão, a mensagem? Pode jogar aqui, por favor. A gente tem dificuldade de realmente entregar nas mãos dEle, de colocar nas mãos dEle. A gente sabe que Ele tem os melhores planos para nós, que Ele nunca vai nos desamparar. A gente sabe que Ele não vai nos frustrar, mas na hora da prática, na hora de colocar nas mãos de Deus, como é difícil. A gente quer assumir o controle. A gente quer assumir o controle. Irmão, pode colocar a mensagem aqui, por favor? Pode jogar? Isso, obrigado. Então, como deixar o controle nas mãos de Deus? E eu tenho conversado com pessoas, e nesse contato com as pessoas, e nessa conversa com as pessoas, eu tenho visto muitas pessoas reclamando o tempo todo que estão cansados, que estão estressados, que estão desanimados, confessam que estão frustrados, que não aguentam mais a sobrecarga diária. E eu fiquei me perguntando e quero compartilhar com vocês. Será que nós não estamos tentando resolver tudo sozinhos? E por isso estamos tão cansados, tão exaustos? E quando a gente fala de deixar tudo nas mãos de Deus, eu não estou falando de uma coisa que é fácil, não. Não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil deixar as coisas no controle de Deus. Nós sairmos do controle e deixarmos o controle com Ele. Mas vale a pena. Me parece que, infelizmente, na nossa caminhada com Deus, a gente vai perdendo a confiança de deixar nas mãos de Deus. E coisas que só Ele pode fazer. E a gente quer nós resolvermos. E aí nós não sabemos porque estamos tão cansados, tão frustrados, porque a gente não experimenta paz plena neste mundo. Sabe por quê? Porque a gente não ainda conseguiu dominar a habilidade de deixar ir, de liberar. E quando fala de deixar ir, de liberar, de passar o controle para Deus da nossa vida e de tudo, eu lembrei desse jogo aqui, o boliche. Por definição, o jogador, ele precisa largar aquela bola pesada, porque se ele não largar a bola, ela não vai atingir o alvo. Mas na nossa vida, a gente muitas vezes tem feito isso com muita relutância. A gente quer ficar segurando nós, o peso das responsabilidades, das coisas que precisam ser feitas, e não quer passar o controle para Deus. E quando a gente olha para o boliche, depois que a bola é lançada, arremessada, nós não temos mais o controle sobre ela. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que não temos o controle sobre a bola, nós vemos pessoas que ficam gritando, torcendo o corpo para cá, ali, não vai, como se a gente pudesse controlar a bola, num passe mágico, porque a gente está gritando, porque a gente está movendo o corpo. Alguns se equilibram com uma perna só e ficam torcendo para que a bola mude, como se o que eu estou fazendo aqui mudasse a posição e o trajeto da bola lá na frente. Parece até ridículo, mas muitos estão assim. Esquerda, esquerda, direita, não vai pegar todos os pinos. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida.
nos equilibrando numa perna só, como se os nossos movimentos, os nossos gritos, a nossa correria, aquilo que a gente tenta fazer sozinho fosse suficiente para resolver as coisas. E há coisas que só Deus pode fazer, a gente não passa para Ele. A gente quer nós fazermos, nós queremos fazer. E todos nós, jovens, maior idade, nós podemos sofrer disso. E Jesus, Ele nos ensina que nós devemos deixar tudo e entregar tudo a Ele. E deixar que Ele cuide do que for necessário. Mas, por outro lado, nós teimamos. Não queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça. A gente quer que as demais coisas sejam acrescentadas, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente quer que Deus, e através de Jesus, nos traga a paz, mas colocar tudo, o que for necessário nas mãos dEle, e há certas coisas que a gente gosta de agarrar com firmeza. A gente entrega parte da nossa vida, e a gente quer continuar controlando o restante. Há coisas que a gente entrega e há coisas que a gente tem muita dificuldade de entregar para Deus. E quanto mais forte a gente segura essas coisas, seja um hábito, seja uma pessoa, a gente vai colocando, nós vamos colocando coisas acima de Deus, da pessoa de Deus, sentimentos, a questão financeira. A gente vai vendo, nós vamos vendo que o nosso fardo vai se tornando mais pesado, mais difícil de ser carregado. E por não abrirmos mãos dessas coisas, nós deixamos de contemplar o que Deus tem para nós. Nós deixamos de contemplar aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. O que o Senhor quer que a gente entenda nesses dias é que precisamos deixar tudo em Suas mãos, nos entregar, para que Ele possa nos limpar e nos purificar, tirando aquilo que não presta da nossa vida, aquilo que nos atrapalha de ter uma comunhão mais íntima com Ele. Isso pode incluir mágoas, inveja, orgulho, vícios, o amor ao dinheiro, a autossuficiência, a possessão e a obsessão pelo trabalho. Qualquer uma dessas coisas que não forem colocadas nas mãos de Jesus, vão tomar o lugar de Deus em nossas vidas, vão nos atrapalhar para experimentar o que Ele tem para nós. Portanto, querido, eu quero te fazer uma pergunta: quem está no controle? Deus ou você? O que nós estamos vivendo tem mostrado para nós de uma forma muito clara e bem aberta que nós não estamos no controle de nada, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas mesmo assim a gente insiste, mesmo assim nós insistimos em querer estar no controle. E é por isso que a gente se frustra, por isso que a gente se sente tão cansado, por isso que nós nos sentimos tão frustrados, porque queremos administrar, queremos dar as respostas, queremos ensinar Deus a como fazer, de que jeito fazer, e quando não acontece do nosso jeito, a gente se frustra. E aí essa semana, sentado com um mentor que tem me ensinado muito, chamado Jeremias, eu aprendi algumas lições. Você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Oleiro nada mais é do que alguém que fabrica objetos de barro, entre eles o vaso. E quando o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que alguns vasos apresentem alguns defeitos. Então cabe a esse profissional decidir se aquele vaso vai continuar com as imperfeições ou se ele vai ter que ser remodelado. E há um texto que fala sobre isso. Jeremias me mostrou isso. Diz a palavra de Deus o seguinte: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Eu fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel,
Acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Eu fico imaginando a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus. Vá até a casa do oleiro, porque ali eu vou te trazer uma mensagem. Talvez o profeta, na sua natureza humana, tenha pensado: por que o Senhor não fala aqui mesmo? Por que eu tenho que descer à casa do oleiro? Por que eu tenho que estar ali? Porque ali ele teria essa experiência, essa visão, a oportunidade de aprender aquilo que Deus queria falar. Ao chegar naquele lugar, Jeremias vê um oleiro trabalhando num vaso. Ele estragou, ele foi refeito. E com isso vem a mensagem e o que Deus queria ensinar a ele. Jeremias, será que eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? O barro não está no controle. Quem está no controle é o oleiro. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E nesse momento a gente entende qual é a nossa posição e qual é a posição de Deus. E que nós somos somente barros nas mãos do Senhor, para ser moldados, remodelados, segundo a vontade dEle. Portanto, olhando esse texto, a gente precisa perguntar: quem é o oleiro? Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. O oleiro que Jeremias viu ali representava o próprio Deus. Esse Deus que nós servimos, que adoramos, que é zeloso, que é misericordioso, que quer aperfeiçoar cada um de nós nas nossas fraquezas, que quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Ele não quer que nós venhamos viver distantes dEle, Ele quer que nós estejamos próximos dEle. E para estar próximos de Deus, algumas coisas precisam ser tiradas, moldadas, remodeladas, transformadas. E Ele faz isso através da ação do Espírito Santo, quando a gente permite que Ele venha agir em nossas vidas. Quando nós permitimos isso, a gente pode ser moldado. Nós podemos nos tornar o tipo de pessoa que Ele deseja que nós sejamos. E Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força, mesmo com todo o seu poder, Ele olha para nós, um objeto tão frágil, que não tem qualidade nenhuma, pecadores, cheios de limitações como nós somos, e Ele nos amou primeiro. Quando entregamos a nossa vida em Jesus, quando cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos em nosso interior o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas. Diz o texto que nós passamos a ser agora templo do Espírito Santo. Agora imagine uma situação que você esteja vivendo nesses dias. Pense nessa situação. E eu lhe pergunto: quem é que está no controle dessa situação? Será que você não está tentando controlar de todo jeito a situação, sozinho? E ainda você pede o carimbo de Deus, a aprovação de Deus, a resposta de Deus, mas nada acontece? Que tal hoje, ao olhar para esse texto, do oleiro, do vaso sendo moldado segundo a vontade do oleiro, que tal hoje você entregar a situação no controle de Deus e descansar? Crer que Deus está no controle da vida é fácil. A gente declara: Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, Ele está no controle de tudo isso que está acontecendo. Querido, isso é fácil nós declararmos, mas deixar o controle nas mãos de Deus é um aprendizado. Quando Deus vai adiante, nós não precisamos temer, precisamos continuar caminhando, seguindo, confiantes, fazendo o que precisa ser feito. Talvez Deus esteja te direcionando neste momento para fazer algumas coisas que você não tem entendido, mas se for a vontade de Deus, não tenha medo. Quer ver como é difícil a questão do controle? Será que é fácil os pais assistirem o seu filho adolescente depois da habilitação provisória, vendo o seu filho pegando o carro pela primeira vez, e sabendo que o seu filho agora vai sair, e que você não está mais no controle, agora é ele que dirige? Sua primeira viagem sozinho. Ou o filho já mais adulto,
dizendo que vai para a faculdade, alguns tendo que sair para fora da cidade, outro estado, outro país. Como você, como pai, fica? Nós não estamos mais no controle. Conversando recentemente com um casal, eles estavam falando disso, como foi difícil quando a filha foi para um outro país estudar. E não estaria mais ali próximo, para mim poder estar cuidando, vendo, sabendo o que está acontecendo. E na maioria dos nossos empreendimentos da vida, chega a hora que a gente tem que deixar ir, que a gente precisa aprender isso. E muitas vezes a gente aprende com muita luta, porque crer que Deus está no controle da vida é fácil, mas deixá-lo no controle é um aprendizado que eu e você precisamos fazer. Porque se nós não praticarmos esse hábito de colocar o controle nas mãos de Deus, sabe o que nós vamos ganhar? A preocupação. Nós vamos viver preocupados, porque a gente tenta sozinho resolver. E a preocupação, eu não sei na sua vida, mas na minha vida não resolve nada. Não muda nada. Eu só fico preocupado. E essa preocupação, quando ela é alimentada, pode gerar outros sentimentos. A gente deixa nascer a ilusão de que nós, em algum momento, de alguma forma, estamos no controle. E que essa preocupação vai fazer alguma diferença e vai resolver as coisas. Com isso vem o estresse, vem o desânimo, e se nós não tomarmos cuidado, até a depressão. Só porque a gente não deixa o que deveríamos deixar no controle de Deus. A gente não sai do controle. A gente não deixa com Deus aquilo que só Ele pode fazer. Interessante que quando a gente lê a Bíblia, talvez você já leu a Bíblia toda, e você não encontrou nenhum versículo que diz assim: Deus começou a se preocupar, e Deus se preocupou. Não, a gente não vê essa expressão, porque Deus não tem nada para se preocupar. E sabe por que Deus não tem nada para se preocupar? Porque Ele realmente está no controle de todo o universo, Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer da árvore sem o seu conhecimento. É Ele que está no controle de tudo. E há uma frase muito interessante, que diz assim: no começo de cada manhã eu dedico o meu dia aos cuidados do Senhor. Agindo assim, dedicando o meu dia aos cuidados de Deus, eu estou colocando Deus no comando do meu dia. Fazendo isso, eu não preciso mais administrar os acontecimentos das coisas, e nem mesmo tentar controlar as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente tenta controlar até as outras pessoas. Querido, a gente continua frágil, mas pela graça de Deus nós podemos ser transformados dia após dia, até nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É isso que diz o texto lá em Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. A glória é somente de Deus, nós não somos nada, continuamos sendo barro, barro nas suas mãos. E tudo o que de belo nós viermos a se tornar, foi conquistado por Jesus na cruz, e não por nós mesmos, não pelos nossos esforços. E quem que é o vaso? Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quando a gente olha o contexto aqui de Jeremias, essa palavra de Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Jeoaquim, um homem que desagradava a Deus em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia desagradava a Deus. Os seus atos, suas atitudes. E o Senhor usa essa figura do oleiro com o vaso para mostrar que Ele faria com o povo de Israel o que Ele quisesse. Porque era Ele que estava no controle. Deus estava mostrando ali que Ele tinha poder sobre o barro, sobre o povo, sobre a comunidade de Israel. E queria torná-los em um vaso útil. Esse remodelar, esse fazer de novo, não é porque Deus quer que a gente sofra, é porque Ele quer que nós sejamos transformados, seja um vaso útil. No entanto, esse remodelar fazia parte de aquele povo, o povo de Israel, se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e voltar para o Senhor. Se eles não fizessem isso, o barro ficaria duro, antes que ganhasse o molde que era desejado pelo oleiro. Se o barro endurecesse, teria que passar por um processo ainda mais doloroso.
seria amassado, quebrado e refeito outra vez. Querido, quando a gente olha as Escrituras, nós vamos ver que o tempo passou, mas Deus não mudou. Deus continua sendo oleiro. E lá em Isaías 45:9 diz assim: um barro, ele não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? O barro não diz: olha, você não sabe trabalhar. Quando a gente não entende qual é nosso papel, somos somente barros nas mãos de Deus, a gente quer fazer isso. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, o Senhor não sabe trabalhar. O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Não, querido. Deixemos Deus, através do Espírito Santo, esvaziar o nosso eu, nos transformar em vasos de honra, em vasos que sejam preparados para ser usados por Ele, para que Deus comece a nos moldar até nos tornar vasos valiosos, úteis. Para que isso aconteça, a gente precisa se render a Ele. E nós, como barro, não podemos brigar com Deus, o nosso oleiro, dizendo: olha, o Senhor está fazendo errado, o Senhor não pode moldar desse jeito, o Senhor não pode fazer desse jeito. O barro não pode perguntar isso ao oleiro. Não podemos ficar paralisados, precisamos deixar que Ele nos molde. E esse é o antídoto para a gente parar de se preocupar. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, quando a gente sai do controle, quando a gente aprende a descansar nele. Sabe qual é a diferença entre você e Deus? Sabe qual é a diferença entre eu e Deus? Deus não acha que Ele é você, em nenhum momento. Deus não acha que Ele é você. E eu e você somos tentados em alguns momentos a achar que nós somos Deus. O que a gente pode resolver? E o que a gente pode fazer? Essa situação aqui eu não preciso orar antes, não. Para isso daqui eu não preciso de orientação, não. Para isso, não vou pedir conselho para ninguém. Não, eu posso fazer sozinho. Deus, Ele não acha que Ele é você. Mas eu e você muitas vezes estamos achando que somos Deus. Ele vai estar no comando de todas as coisas durante as próximas 24 horas. E eu e você, querido, não estamos no comando de nada. Estamos aqui orando para mais uma semana. Fazemos sim o nosso roteiro de como vai ser a semana, fazemos o nosso planejamento. Mas quem garante que a gente vai conseguir colocar tudo em prática? Quem garante que Deus não pode mexer as coisas e tudo sai fora do que a gente planejou e do que a gente pensou? Porque eu e você não estamos no controle de nada. É por isso que nós precisamos depender de Deus e não de nós mesmos. Há uma música do grupo Vencedores por Cristo, muito conhecida e muito cantada, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Precisamos deixar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E precisamos dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo. E nós precisamos então deixar Deus controlar a nossa vida e parar de tentar controlar sozinhos. Porque senão você vai continuar preocupado, estressado, frustrado e aflito. E deixar Deus controlar as nossas vidas é como fechar os olhos e confiar que mesmo quando tiver um buraco no caminho, Ele vai nos conduzir, porque Ele está nos guiando, Ele está nos segurando, Ele vai nos ajudar a se desviar. Ele está nos segurando pelas mãos, está dizendo: olha, eu estou no controle. Ele está caminhando conosco, nós não estamos sozinhos. Estamos passando pelas pressões, sabendo que Ele está pronto a nos socorrer. Portanto, querido, estejamos livres das preocupações. Elas não mudam nada, somente atrapalham. Há um texto em Provérbios 3:5 que diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Devemos ter coragem para orar: Senhor, seja feita tua vontade. Senhor, trabalhe em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu não quero ser um vaso velho, um vaso duro e reprovado. Senhor, eu quero ser um vaso novo,
um vaso que seja moldado segundo a sua vontade. Querido, deixe Deus controlar a sua vida. Saia você do controle. Que essa seja a nossa decisão diária. Deixar Deus no controle. Deixar Deus na direção. Sair do controle e provar o quanto Ele é bom. Sabe por quê? Porque a gente vai ser controlado por alguém que nunca vai te frustrar. A gente vai ser guiado e dirigido por alguém que nunca vai nos decepcionar. Quem está no controle? E todas as vezes que eu tentei estar no controle, caminhar sozinho, sem a ajuda dele, sem a orientação dele, eu seguindo os meus próprios caminhos, eu me arrependi. Não deu certo. E nessa noite Deus convida a mim e a você a deixar ir, a colocar as nossas vidas nas mãos dele, a que eu e você saia do controle. Eu não sei quais são as coisas que você tem tentado segurar, e você está se agarrando fortemente a essas coisas, e talvez são coisas que só Deus pode fazer, e você tem que colocar nas mãos dele, descansar. Querido, foi o que eu falei, é difícil, mas vale a pena. É extremamente difícil, mas vale a pena. Deixar que Deus controle aquilo que nós não controlamos, porque nós não estamos no controle de nada. É Ele que controla, é Ele que governa, é Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que cuida dos nossos filhos muito melhor do que nós. Por mais que a gente ame, por mais que a gente cuide, oriente, Ele cuida melhor do que nós. Porque Ele vai estar vendo os nossos filhos durante todo o tempo. A gente só vê enquanto está perto. Portanto, querido, coloque nas mãos de Deus. É o seu casamento? É o seu trabalho? O que é que você precisa colocar Deus no controle? O que você precisa deixar e sair do controle? O que é? Quando a gente faz isso, quando a gente coloca, a gente encontra segurança, porque a gente descansa, a gente confia, e a gente sabe que a gente está seguro. E eu não estou mais tentando segurar nada, porque agora está nas mãos de Deus. E quando eu faço isso, quando eu entrego, quando eu deixo Ele me moldar como um barro nas suas mãos, eu encontro segurança, porque o amor dele é perfeito. E diante da caminhada da vida, eu vou encontrar a proteção. E mesmo que eu passe pelo vale, eu encontro conforto nele. Mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu sei que Ele está no controle e nunca vai me desamparar. O que você precisa? Entregar ao Senhor. Faça isso. Seguro. Seguro eu estou nas mãos, nos braços daquele que nunca me deixou. Mesmo eu querendo controlar e dirigir as coisas, Ele nunca me deixou. E Ele me convida: Osvaldo, deixa eu no controle. Não sofra não. Pare de se preocupar. Coloque nas minhas mãos. Deixa que eu guie. Deixa que eu dirija. Faça isso. Faça isso nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que